E aí, pessoal, Quinho na área e hoje eu vou falar por que essa desvalorização do dólar, né? O dólar chegou a custar 6,30, 6,31 reais e hoje está custando 4,90. Chegou a custar, até no dia de hoje mesmo, 4,89, tá bom? Então entenda os principais fatores que derrubaram o dólar. Então já pedi para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino, tá bom? Compartilha isso com os amigos. É muito importante que vocês entendam o dólar, investir em dólar. É o melhor momento de investir no dólar hoje? Será que é? Será que não é? Então é importante compreender essa desvalorização, tá bom? Já dê o seu like aí, por gentileza. E esse é um dos pontos que eu quero mostrar para vocês na desvalorização do dólar, tá? Principais Os principais fatores da queda do dólar. Então, juros altos no Brasil. Tá? A alta da Selic atraiu investidores estrangeiros para títulos brasileiros, mais dólares entrando no país, real mais forte. Sabe que tem muita gente que acabou vendeu seus dólares e colocando o dinheiro nos juros, é, banco dando juros mais altos para os clientes, né, investidores internacionais colocando dinheiro aqui no Brasil faz dos juros, faz a Selic, né, aumentar e isso os juros aumenta, né? Juros altos é melhor você tirar o seu dinheiro do dólar e colocar o seu dinheiro numa renda fixa. E isso é um dos pontos principais, tá? Você precisa compreender a taxa Selic. Tá? A taxa Selic é muito importante, porque se a Selic está aumentando, é mais viável você tirar o seu dinheiro da renda variável para colocar numa renda fixa, porque aí a porcentagem de dividendos na renda fixa ele é bem maior e é muito, muito, mas muito, muito seguro. Tá? Muito mais seguro. Né? Mesmo sendo um rendimento de 1%, 1,1%, 0,9%, mas é muito por causa da segurança, tá? Então é muito importante compreender isso, né? Commodities fortes também foi um ponto que fez do dólar cair, né? Alta no preço de produtos como soja, minério de ferro, petróleo, carne aumenta as exportações e traz mais dólares para o Brasil. Então começa o investidor internacional começa também a investir em commodities, tá bom? Então isso é um outro ponto também que fez o dólar desvalorizar de 6,30 em dezembro de 2024 até o dia de hoje, dia 8 de maio de 2026. Então percebam que naquela época não era viável colocar dinheiro aqui no Brasil, né? Era muito mais viável você investir em renda variável ou né, em dólar. Teve período que teve um ano, em 2024, eu acabei comprando dólar. Em agosto de 2024, eu comprei um dólar barato também. Né, tava custando 4,85, 4,87 e eu peguei uma alta legal, ganhando assim coisa de quase 15 a 20% no dólar, tá? Então é importante vocês compreender esses pontos aí, tá bom? Enfraquecimento do dólar no mundo, expectativa de juros menores nos Estados Unidos faz o dólar perder força globalmente e beneficiando moedas emergentes como o real. Então, países emergentes como China, como Índia, Brasil, África do Sul, esses países teve a valorização da sua moeda fiduciária, tá bom? Então, o real ele teve uma valorização comparado ao real. Isso é bom porque você pode comprar também em produtos internacionais e você vai comprar barato. Qual é o ponto que a gente precisa ter essa visão, tá? É, a gente fala que o valor dos produtos internacionais desvalorizaram, mas ainda tem um ponto que é o imposto. O imposto internacional que o Brasil coloca, IOF, essas coisas, que a gente precisa, remessa conforme, esses impostos, a gente precisa tomar cuidado. Será que ainda vale a pena você comprar um produto internacional mesmo com imposto aqui no Brasil chegando a 80, 90%? Tá? Então, compare preços de produtos, compare preços de produtos, o mesmo produto lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, na China, com aqui. Se aqui tiver barato, comparando o imposto, melhor comprar ainda aqui, tá bom? Tá, tem que ter esse ponto aí para a gente analisar.
Outro ponto que eu quero colocar é a entrada de capital estrangeiro. Investidores voltaram na bolsa e a renda fixa brasileira em busca de retorno maior. Mais dólares entrando, o dólar cai. Então, quanto mais dólar entrando aqui no Brasil, o dólar ele cai. Tá? Porque o americano, o Banco Central Americano, o Fed, ele precisa baixar para tentar comprar, recomprar esses dólares para o dólar aumentar, tá? Ou a impressão do dólar também ele desvaloriza, mas aí aumenta também a inflação. Tem que tomar muito cuidado com isso também. A inflação também é muito importante quando você imprime dólar. Melhora a parcial da percepção fiscal e política, o mercado enxergou um menos risco imediato no Brasil e, em alguns momentos, reduzindo o medo e aumentando a confiança. Quanto mais o país tem a confiança, mais investidores internacionais vão investir nesse país. Tá? A confiança é importante, a credibilidade de um país é muito importante. Tá? Movimento especulativo do mercado, as expectativas, notícias e posicionamento de grandes bancos e fundos movimentam o câmbio para cima ou para baixo o tempo todo. Um ponto que eu quero, no final dessas imagens, eu vou mostrar o gráfico do TradeView sobre os valores do dólar. Tá? Principalmente eu vou pegar só do mês do ano de 2024 para cá, tá? Não quero pegar o contexto histórico do dólar, não. Eu tenho um vídeo falando sobre o contexto histórico do dólar e também a cada mandato dos presidentes passados, desde de Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Eu fiz até o Bolsonaro, né? Preciso focar depois do Lula 3, tá bom? Mas é importante vocês compreender esse histórico do dólar. Como o câmbio funciona de forma simples, tá? O dólar cai, real se fortalece, tá? Se o dólar está caindo, muitas vezes você pode comprar um produto internacional, você vai comprar barato. Você pode viajar também, o produto, a viagem vai ser mais barata também, né? Mais dólares entrando no Brasil, tá? Então o dólar cai, real se fortalece, entrando o dólar aqui no Brasil. Então juros altos atraem investidores, tá? Você colocar uma renda fixa aí pode, estão te pagando melhor quando a Selic está baixa, quando a Selic está alta, os juros ficam melhores para você investir em renda fixa, exportações aumentam, esse é o ponto crucial. Confiança melhora, capital estrangeiro entra aqui, né, no nosso país, e mais ofertas de dólar, né? Isso tendo mais oferta de dólar, o dólar desvaloriza, certo? Então, isso é um ponto crucial. E quando o dólar sobe, né, tem um ponto aqui também, real se enfraquece, as coisas ficam mais caras, produtos internacionais ficam mais caros, então o dólar acaba saindo do Brasil. Então, juros baixos afastam investidores, aí nesse ponto aqui é mais viável você investir em dólar ou em renda variável, algum ativo estrangeiro. Importações aumentam, medo fiscal e político, né? Você fica mesmo com medo de investir naquele país, né? Você fica com medo também, né, na questão de impostos. Então, muitas vezes não vale a pena. Quando o dólar começa a subir, não vai valer a pena, porque tá aumentando o valor do produto mais o imposto, né? Porque o imposto é sempre na base do preço do produto, tá? E o capital estrangeiro acaba saindo do país, do Brasil, né? Como nós aqui vivemos, né? Menos dólares no país, dólar se valoriza, tá bom? O que o mercado analisa para definir o dólar? Tá? Juros, a inflação, muito importante. País que imprime muito aumenta a inflação. Quando aumenta quando imprime dinheiro, aumenta os preços das coisas. Tomem cuidado, analisa quando o governo vai falar sobre inflação, tá? Inflação é extremamente importante para todos nós. Por que eu falo da inflação que é extremamente importante? Porque aprenda uma coisa, a inflação, quando a televisão fala de inflação, fala sobre 5, 6% ao ano. Então o nosso salário está sendo desvalorizado de 5 a 6% ao ano. Mas a gente recebe aumento todo ano? Nós, trabalhadores, tem
recebe esse aumento de 5 a 6% ao ano. Eu sou professor, eu lembro bem que a gente tinha aumento a cada 3 anos. E quando dava aumento, dava 3, 4%, às vezes até 5%, mas a cada 3 anos. Se a inflação está 5, 6% ao ano, dentro de 3 anos, aumentou 18% a inflação. Então, o nosso salário está defasado 18%. Ah, deu aumento no terceiro ano para o trabalhador, para o professor, quem seja. Desconta esses 5% de aumento, né, como exemplo, desconta esses 5% dos 18% dos 3 anos. Ou seja, o seu salário ainda está defasado, né? Está defasado 13%. Percebe a importância de compreender a inflação? A inflação é extremamente importante. Só que essa inflação é a inflação que a televisão ou que o governo passa. Mas tem produtos que aumenta 15%, 20% ao ano, tá? Então, isso é o ponto que nós precisamos estudar, tá? Inflação é extremamente importante. Eu acho que qualquer ser humano, dentro da escola, criança, jovem, tem que estudar economia e educação financeira, tá? Inflação é extremamente importante. Dívida pública, né? A gente precisa analisar isso para definir o dólar. A política, como está a política do país? Se é uma política mais de direita, uma política mais de esquerda, uma política mais do centro, centro-esquerda, centro-direita. Por quê? Normalmente, partido de esquerda aumenta o tamanho do Estado. Se aumenta o tamanho do o Estado precisa de dinheiro. Quem é que vai pagar o Estado? Somos nós, a sociedade. Como? Com impostos. Com impostos. Esse é o, quanto mais imposto, quanto mais imposto tiver, mais a sociedade empobrece, tá? Quanto mais diminui imposto, mais a sociedade enriquece. Isso aí é economia austríaca, tá? A gente precisa estudar sobre isso. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre economia austríaca e a curva de Laffer, tá? A economia americana é extremamente importante a gente analisar também porque é o maior país do mundo e é o maior exportador, importador do mundo, né? Junto com a China, mas os Estados Unidos ainda é mais, tá? Geopolítica, as guerras, é extremamente importante, né? Como está acontecendo a guerra naquela região do Irã, e estão travando o Golfo Pérsico ali no Estreito de Hormuz, e ali tem muita saída de combustível, de petróleo, de gasolina, o petróleo refinado, tudo, e isso acaba atrapalhando vários países, e isso faz parte da geopolítica. A gente precisa estudar, analisar isso, e o dólar está vinculado a isso. E commodities, né? Commodities é, minério, é carne, agricultura, tudo correlacionado né, tá tudo correlacionado a commodities, tá bom? Importante entender que o dólar em 4,90 não significa que o real ficou forte estruturalmente. Muitas vezes é apenas o fluxo momentâneo, juros altos temporários ou ciclo econômico favorável. Por isso o câmbio é extremamente volátil, tá bom? Então tem que perceber, tem que estudar câmbio. É legal estudar dólar, é bom estudar o euro, moedas de países fortes como a libra esterlina do Reino Unido, da Inglaterra, né? É extremamente você conhecer outras moedas, até às vezes para você investir nesses dinheiros, tá? Nesses dinheiros fiduciários. Resumo rápido, tá? O dólar em 6,30, um ambiente de medo. Tá? Então, medo fiscal, instabilidade política, juros americanos altos, fuga de capital, aversão ao risco global. Mas quando o dólar é desvalorizado, o cenário para a gente que está aqui no Brasil melhora. Então, juros altos no Brasil, legal. Então, você pode investir numa renda fixa que está pagando juros aí próximo de 1%, e isso é bom. Quando o dólar está muito valorizado, é, aí os juros aqui nosso diminui, então a renda fixa para a gente não é vantagem. Você pode ver que o movimento de valores de renda fixa com renda variável muda muito, tá? Commodities fortes, entrada de capital estrangeiro, dólar enfraquecendo no mundo todo, menos medo e mais confiança no nosso país, tá? O câmbio reflete confiança, expectativas e fluxo de dinheiro. Ele sobe no medo e cai na confiança, tá? Isso aí é um ponto crucial para a gente estar estudando sobre essa desvalorização do dólar, tá bom?
Aqui é a linha do tempo do dólar, o dólar custava 6,31 em dezembro de 2024 e hoje custando 4,90, chegando a custar 4,89. Tá? Mas eu quero focar aqui, ó, em cima dessa parte. Fatores que fortalecem o real. Juros altos, exportações fortes, entrada de capital, menos risco e dólar global mais fraco, tá bom? Se o cenário mudar, o dólar pode voltar a subir. Se juros caírem, aí os juros vão cair, risco fiscal aumentar, o capital sair do país, o dólar pode voltar para níveis mais altos. Então, tomem cuidado também, estudem sobre o dólar. Acompanhe sempre o mercado, tá? O mercado muda todos os dias e o câmbio reflete o futuro, não apenas o presente. Cotação do dólar atual custando 4,90, mas agora parece que está custando 4,92, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês, eu vou entrar no TradingView, tá bom? Porque esse é o ponto crucial que eu quero mostrar aqui, ó. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui o TradingView, só vou aumentar o zoom para ficar mais visível para vocês aqui, certo? Vou apagar aqui. Então, aqui no TradingView, eu vou mostrar para vocês o dólar. Ele chegou a custar aqui, ó, 6,31, tá? Estou falando entre dia 17, 18, 19 de dezembro de 2024. A partir daí, só teve queda, tá? Teve queda, ele chegando a custar na 19 de fevereiro, no início de 2025, custando 5,69, caiu bem. No gráfico aqui mostra em abril de 2025 ele chega a custar 6,08, tá? Então de 6,31 caiu para 5,69, depois subiu para 6,08 e a partir daí, desse abril de 2025, ele só cai. Ele chegou a ter uma subida, né? Subiu em dezembro de 2025, certo? Principalmente próximo do Natal, chegou a custar 5,60, né? Ultrapassou a média móvel de 200 aqui, porém não conseguiu vencer. Houve uma resistência nessa região da média móvel. Chegou a ultrapassar um pouco, né? Mas teve um bull trap aqui, né? Foi um falso rompimento, né? Então aconteceu um bull trap. Então o dólar ele caiu ainda mais, caindo mais, chegando a custar hoje agora que está custando 4,92, mas ele chegou a custar próximos de 4,88 no dia 6 de maio, tá? Então, ou seja, anteontem, tá bom? E é isso aí, gente. Então a gente tem que tomar cuidado se vale a pena mesmo é, valorizar, investir em dólar, tá? Hoje, falando, analisando o gráfico para vocês aqui, como está numa tendência de queda há muito tempo, então a probabilidade do dólar cair mais um pouco, tá? Próximos preços podem chegar a custar aqui por volta de 4,82 a 4,69, tá? Então é uma região onde teve muito investimento em dólar, teve muito movimento de dólar, compra e venda de dólar nessas regiões. Então ele possivelmente ele chegar nesses preços onde início de janeiro e final a segunda metade de 2023, né? Então, a segunda metade de 2023 e o início de 2024, o preço do dólar possivelmente chegar nesses valores entre 4,69 e 4,82, 85, tá bom? Custando agora o dólar 4,92. Então vamos ver, vai chegar a 4,93. Então vamos ver as próximas semanas do dólar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, manda no chat, manda mensagem no próprio vídeo ou qualquer dúvida, só me procurar aqui no meu Instagram, marcovieira.oficial. Então vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.